Let me tell you. You my little boo thing. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Frutuoso Cast, nosso podcast para falar sobre diversos assuntos: empreendedorismo, gestão, inovação, mercado, mundo dos negócios e também para falar sobre atualidades, temas diversos como hoje. Nós temos hoje aqui um historiador que eu já vou apresentar para vocês. Antes, queria lhe dar as boas-vindas, dizer que você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é André Frutuoso, sou advogado, empreendedor, gestor e, neste caso aqui, host e apresentador do Frutuoso Cast. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho, blá, 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 tá certo? Bom, hoje nós temos aqui um convidado que ele é psicanalista, ele é historiador, professor de história, professor muito renomado, professor Lula Couto, e vai debater conosco o tema da guerra árabe e Israel. Professor Lula Couto, amigo, seja muito bem-vindo. Prazer, uma honra tê-lo aqui. Acompanho o amigo há muitos anos, CBN, Rede Globo, vejo o amigo há muitos anos por aí dando show de conhecimento histórico, conhecimento das mais variadas guerras e problemas da humanidade. É uma honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelas palavras, o prazer é meu. Espero que a gente possa fazer um debate bacana, atender a sua audiência, que é grande. E é um privilégio esse seu espaço para debate público. A gente precisa mais de espaços assim, sabe, André? Para debater questões de cidadania, de conflitos diversos, até porque afetam o Brasil, não é? Sim, verdade, sem dúvida. Professor, vamos lá começar a esclarecer para as pessoas. Sim. Esse problema árabe-israel que está aí deflagrado, né? É verdade. Eu fiz o convite para o amigo ali acho que foi meados de outubro. Eu imaginei, se Deus quiser, quando a gente chegar no nosso debate, que vai ser nossa conversa, né? Um bate-papo. Quem sou eu para debater com uma fera dessa da história, né? Quando a gente chegar na nossa conversa, que vai ser lá para o dia 16 de setembro, de novembro, hoje é 16 ou 17 ali? E é hoje, hein? 17 de novembro. Sim. Provavelmente já acabou a guerra, mas não está nem próximo de acabar. Professor, como é que se deu a origem desse conflito? Esse povo parece que é irmão, primo, vem tudo lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, desde os períodos bíblicos. Explica para a gente, professor, como é a origem desse povo, desses povos que tanto se odeiam hoje e por que eles se odeiam tanto? Pois é, André, veja só, todos são semitas, descendentes de Sem. Havia muitos motivos para que esses povos fossem irmãos, convivessem bem, mas a história, ela prepara surpresas. Arqueologicamente pensando, tanto os judeus como os árabes são da mesma região. Os judeus não foram para aquela região, eles são daquela região, assim como os árabes. Há diversos conflitos antigos, desde antes de Cristo. Sim. Conflitos que têm a ver, inclusive, com a formação de grandes impérios. Esses impérios, como o Império Babilônico, o Império Assírio, por exemplo, e o Império Romano. Então, aquela região sempre foi uma região disputada por esses impérios antigos, na chamada Antiguidade Clássica, por exemplo, ou até antes da Antiguidade Oriental, né? O Império Egípcio também dominou aquela região. Sim. E diante de tantos conflitos assim, muitas vezes esses povos foram subjugados, tanto os árabes como os judeus, tiveram que pagar impostos e até expulsos da região. Lembrando que o Império Romano expulsou os judeus no ano 70 daquela região, foi a famosa diáspora, onde os judeus se dispersaram pelo mundo afora. A explicação bíblica é mais antiga e tem a ver com a própria religião do povo hebreu. Vamos lembrar que os hebreus são os responsáveis pela primeira religião monoteísta de todo o mundo. Está lá, né, no livro sagrado, vivo, né? Exato, na Torá, está escrito essa narrativa bíblica que Abraão prometeu a terra para o povo hebreu. Então, essa explicação bíblica dá uma sustentação àqueles judeus mais, vamos dizer assim, convictos de que eles também são merecedores dessa terra. Isso depois da diáspora, principalmente, porque depois da diáspora e da dispersão do povo hebreu pelo mundo afora,
houve algumas tentativas de retorno à terra de Canaã. Essas tentativas todas marcadas por diversos conflitos. E não vamos esquecer que é esse Deus de Abraão, esse Deus hebreu, que também vai dar origem ao Deus cristão, Jesus. Não é à toa que no cristianismo nós temos o Velho Testamento, que corresponde aproximadamente à Torá, ao livro sagrado dos Hebreus, e o Novo Testamento, não é? Sim. Que é o que fala da nossa vida cristã mais recente, da presença, aliança, né? a nova aliança, da presença de Jesus e tudo mais. Jesus não foi reconhecido pela maioria dos hebreus como Messias. Mas não vamos esquecer que Jesus era judeu. Jesus era um judeu. Era um judeu. A família de Jesus era toda judia. Maria era judia, José era judeu. Ou seja, o cristianismo ele surge dentro da comunidade judaica, como uma dissidência e que depois vai ter o seu caminho próprio. Entendi. Mas, professor, antes da gente chegar naquele período ali da época de Cristo, dos anos 70, anos 70 não, anos 70, né? Anos 70? É 1970. Anos 70 da época cristã. Há mais de 2.000 anos. Mais de 2000 anos. Antes da gente chegar naquele período ali, um pouquinho antes ainda, no período ali dos 2000 antes de Cristo, período de Abraão, Isaac, Jacó, aquele período mais primórdio, esse povo já havia as guerras, né? Tanto é que a Bíblia fala que Davi enfrentou Golias, Golias era um filisteu, e esses povos já se bicavam. Por que historicamente, nunca o povo hebreu, não sei se é correto falar em povo hebreu ou falar em povo semita, mas por que historicamente eles nunca se entenderam? O que é que ocorre? Qual é a origem, o cerne desse problema que eles têm? Entre hebreus e árabes? Hebreus e árabes. Veja, os hebreus se dividem em 12 tribos. Sim. A tribo mais importante, que permanece ativa até hoje, é a tribo de Judá, que deu origem aos judeus. Os conflitos na região eram comuns. Na antiguidade, André, ter terra, ter domínio, era fundamental. Nenhum império, nenhuma civilização conseguiu se manter como tal sem terra, sem se expandir. Então, esse conflito que você resgata dos hebreus por terra, ou dos ancestrais dos árabes por terra, dos persas por terra, dos fenícios por terra, foi o mesmo dos egípcios, dos gregos, dos romanos, dos mesopotâmicos, vamos dizer assim. Uhum. Então, não é uma característica específica desse conflito apenas envolver árabes de um lado e hebreus do outro. A questão é que há uma nova configuração do mapa daquela região, há uma nova condição histórica, geopolítica com o passar dos anos, principalmente a partir do século XIX e na virada para o século XX. Mas houve momentos que a convivência entre hebreus, entre judeus, melhor dizendo, e muçulmanos, foi pacífica. Não vamos esquecer da Península Ibérica. Sim, A Península Ibérica, que nós temos muito a ver com ela. Afinal de contas, nós somos herdeiros dessa Península Ibérica. Nós fomos colonizados pelos portugueses. Há estudos que dizem, por exemplo, que 20% dos portugueses que para cá vieram, eles tinham, sim, o DNA judeu, o DNA judaico. A presença da cultura árabe e da cultura judaica em Pernambuco, ela é imensa, ela é muito grande. E não fica só nas características físicas, no fenótipo. Fica também no palavreado, palavras como açúcar, palavra como alface, tem uma conotação árabe. Olha, a cultura moçárabe, lá da Península Ibérica, o mourisco, que vem dos mouros. Foram os mouros que ocuparam a Península Ibérica a partir de 711, um mouro chamado Tariq. Os mouros, André, eram os povos arabizados do norte da África. Então, esses povos ocuparam a Península Ibérica e foram até os Montes Pirineus. Praticamente toda a Península Ibérica. Só não avançaram mais porque eles foram cesseados no seu desejo pelo Império Carolíngio, por Carlos Magno, que garantiu a cristianização de toda a Europa. Entendi. Sendo assim, nós temos, André, um pouco da cultura muçulmana, um pouco da cultura
judia, do sangue judeu, do sangue muçulmano, nós do Brasil, nós de Pernambuco, e, portanto, nesse período, tanto os judeus como os muçulmanos viviam muito bem na Península Ibérica, não havia tantos conflitos. Os conflitos começam quando há essa questão que você falou muito bem, o avanço da cristandade para reconquistar a terra naquela região da Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, e depois lá nas cruzadas, né? Aí a situação fica E complicada. é esse tema que eu quero entrar agora, professor. Veja, então já existia aquele conflito lá no período de Abraão, Isaac, Sim, Jacó, sempre Davi. houve. Esses conflitos eles se estendem durante o período romano. Roma Sim, invadiu e conquistou o que hoje é o que era a antiga Judéia, né? O que hoje é Judéia, Israel, inclusive conquistou até Egito, conquistou sim, um dos Roma maiores impérios do dominou o mundo. planeta, né, Roma, É, né? Praticamente. Acho que não chegou a dominar a parte de Ásia, onde é hoje a China, só aquela parte da Ásia que é o Oriente Médio, né? o Oriente Médio. E aí isso se estendeu e adentrou no período medieval. Já não como Império Romano, Sim, não é? No período medieval, o Império Romano do Oriente se mantém firme, mas o certo? Império Romano do Ocidente se esfacela. E é aí que está a importância do cristianismo. Porque quando Constantino ele reforça a importância do cristianismo, a Igreja Católica começa a ser organizada, Constantino era imperador Sim. desse Império Romano. E aí, qual seria a forma de unificar todo esse antigo Império Romano? Uma Através de religião uma religião monoteísta. monoteísta, que Ent- foi, então, o cristianismo foi utilizado como uma ferramenta de unificação Perfeito. dessa Perfeito. sociedade turbulenta que existia à época. Muito bem colocado. O cristianismo ele cresce, se expande em toda a Europa, não só por uma questão religiosa, mas por uma questão política e religiosa, através do Concílio de Nicéia, coordenado por Constantino. É a partir daí sim que o cristianismo tem uma função política, da mesma forma que o islamismo com Maomé foi fundamental para unificar o povo árabe. O expansionismo árabe se dá exatamente a partir de Maomé. Ele vai dominar toda aquela região do Oriente Médio, o norte da África, e depois, através dos mouros, como eu acabei de falar, eles vão ocupar a Península Ibérica. Perfeito. Há uma função política, André, tanto do cristianismo, como do judaísmo, como do islamismo. Entendi. Professor, e aí a gente adentrando agora nesse tema que, para mim, também ele é muito fascinante, né? As cruzadas, papas, guerreiros, reis, guerreiros, montando grandes caravanas para invadir uma terra do outro lado do planeta, né? Que era o atual Oriente Médio. Explica um pouquinho, professor. Jerusalém, né? Jerusalém, né? E tomar com aquela convicção de que está tomando a terra prometida, né? Explica um pouquinho, professor, como foram as cruzadas aí para o público se situar. Como a gente falou há pouco, a religião ela sempre esteve na fronteira com as questões políticas. Não é? A religião muitas vezes tem mais a ver com o mundo terreno, com o mundo das pessoas, Deus, né? dos imperadores, dos políticos, do que propriamente com a atuação de Deus. Porque são os humanos, são os homens, são as sociedades que interpretam essa vontade de Deus. Então, em toda a história da humanidade, você vê discursos religiosos para justificar atitudes políticas. O que dizer do mundo de hoje? O que dizer dos Estados Unidos há pouco tempo? O que dizer do Brasil há pouco tempo e até hoje em dia? Então, as cruzadas, que começam lá por volta do século XI, já da era cristã, elas também têm esse interesse político, econômico e religioso, quer dizer, expandir os domínios da cristandade em busca de terra, em busca de riquezas, em busca das especiarias, que eram os temperos que vinham do Oriente, que eram valiosíssimos. Naquela época, André, havia festas em palácios onde princesas desfilavam com sacos de pimenta. Você imagina o que é isso? Pimenta valia como ouro. E só que esses temperos dessas especiarias eram vendidas no Oriente Médio. Então, os cristãos, os europeus, os italianos pensaram, por que não trazer esses temperos? Pois é, professor. Isso é uma coisa que, não sei se eu já falei para o amigo, acho que não, ou para a nossa audiência, mas eu já fiz licenciatura em História. Não concluí, porque fui fazer Direito e terminei deixando o curso de História ali no 6º período, mas a História sempre foi uma das minhas grandes paixões. E no curso de História, sempre era falado, os professores, né, nas cadeiras, desse fator de especiarias, um grande motivador das grandes navegações. E eu nunca consegui compreender como é que pimenta
fazia com que o homem fosse, várias pessoas morressem mar adentro, né, para buscar novas terras, chegar nas Índias, né? Tanto é que hoje nosso nome, nosso nativo é chamado de índio, né? Isso nunca entrou na minha cabeça, professor. Hoje, eu saio daqui de Recife, vou lá para Londres, jantar num restaurante que eu gosto muito, ou em Lisboa, num restaurante também que eu gosto muito, e hoje eu consigo compreender que essa diferença de paladar realmente faz mover a paixão das pessoas, desperta sentimentos dos mais variados, sentimentos de infância, né? Então, houve também a questão das pimentas, das especiarias, nesse momento também. É a raridade do produto, André. Se você for contar para o seu neto, no futuro, o valor que você paga por um celular hoje, talvez ele ria, dizer, não é possível que fosse tão caro naquela época. Assim, eu me lembro quando surgiu o videocassete. Eu sou da época que o videocassete era uma revolução, era caríssimo. E a TV a cores nos anos 70. Sim. E o carro, e o automóvel popular. Poucas pessoas tinham carro. Então, quando essas mercadorias começam a ser produzidas em larga escala, o preço cai. Mas no começo, não. Então, as especiarias não eram conhecidas na Europa. Então, eram valiosíssimas. Era muito difícil chegar até aquela região e trazer esses temperos. Por isso que era caríssimo. Com o passar do tempo, a vulgarização no sentido não pejorativo do termo, mas no sentido de um maior consumo. Disponibilidade. Exato. Né? Então, o preço caiu. Por isso que é difícil você imaginar como é que se pagava como dote de um casamento. Imagina uma noiva pagar para o pai de uma noiva pagar um quilo de açúcar como dote do casamento. Mas é porque na época era muito caro, muito valioso. Os europeus não conheciam esses temperos. E aí, como o Mediterrâneo era o centro comercial do mundo, a gente tem que lembrar que lá por volta do século XIII, XIV e XV tem o surgimento do capitalismo. E essa é a grande diferença. O capitalismo é um sistema econômico que tende a se internacionalizar, baseado exatamente na compra, na venda e no lucro. Os italianos saem na frente, mas as outras nações poderosas também vão acompanhar. Os portugueses saem, inclusive, na frente nas grandes navegações, na conquista do Atlântico. Era a potência da época, não era? Era a potência do século XV nas grandes navegações. Foram pioneiros, fizeram o périplo africano, conquistaram a costa africana. E depois os espanhóis foram atrás e chegaram na América primeiro, mas os portugueses chegaram nas Índias com Vasco da Gama em 1498. Mas, enfim, quer dizer, aquela região era uma região importante, a região do Oriente Médio, economicamente. Então, e era dominada pelos muçulmanos, era dominada pelos árabes. Então, era importante para os cristãos, romper esse monopólio árabe. Veja só que situação complicada. Nós estamos falando de uma região que é a Palestina e que é Israel. Nós estamos falando de uma cidade que é Jerusalém, que é o berço do surgimento de 3 grandes religiões pelo mundo afora. A religião hebraica, a religião cristã e a religião muçulmana. E, além disso, ela é uma região importante geograficamente e é uma região que, em torno dela, tem grandes países que produzem petróleo. Geopoliticamente falando, ela é fundamental. E a única referência importante de aliança com o Ocidente de peso é Israel. Grande aliado dos Estados Unidos. E aí, professor, entra a questão, o senhor falou muito bem, dos Estados Unidos, né? Sim. Porque quando a gente avalia hoje, e aí já a gente se aproximando já para os tempos atuais, quando a gente avalia a situação de Israel, é uma coisa, imagino eu, que para o judeu hoje morando em Tel Aviv ou nas redondezas de Israel, deve ser uma coisa desesperadora, porque você tem ali ao sul Egito, ao norte Líbia, um pouquinho ao oeste tem Irã, Síria. Síria, só inimigos. Deve ser um inferno viver num ambiente que você... E a Arábia Saudita sempre foram também inimigos históricos, atualmente estão caminhando para uma composição, né? Mas deve ser muito difícil viver num ambiente desse, né, professor? Olha, eu tenho uma grande amiga que mora lá e ela diz uma coisa que muitos dizem. Ela se sente mais segura lá do que no Recife. E por causa da violência no Recife. Sim. A gente tem uma visão assim, por causa... As notícias de Israel chegam quando tem as guerras. E a gente fica com essa visão mais
vamos dizer assim, que chegam através da imprensa diante desses acontecimentos. Mas não é tanto assim, não é tão perigoso assim. Você tem uma vida, é uma democracia. Israel, do ponto de vista da estrutura política, Israel é uma democracia. O que acontece é que esses movimentos fundamentalistas, tanto de Israel como dos árabes, terminam alimentando os extremismos. O extremismo dos governos de Israel, como agora, do Netanyahu, e o extremismo dos grupos terroristas, como do Hamas. Mas, do ponto de vista da estrutura social, por exemplo, a maioria do povo de Israel e a maioria do povo palestino, eles não apoiam esses atos, tanto os atos terroristas como a reação desproporcional e terrível do Estado de Israel para com o povo palestino. Quer dizer, é uma situação difícil que começa, quando a gente vai para a origem desse conflito propriamente dito, a gente vai lá para o século XIX. Que é ali quando você tem aquele ambiente já perto da Primeira Guerra Mundial, que estoura em 1890, 1870, por ali. Né? Porque a gente tem, André, ao mesmo tempo que você tem essa cristianização da Europa, você tem um aumento radical do antissemitismo. Então, os judeus, eles sempre foram perseguidos em toda a Europa. E também a consolidação desse mundo cristão, dentro de um ideal civilizatório, ele não foi algo importante e algo benéfico para aqueles que não eram cristãos. Então, os povos árabes, os povos africanos, terminaram sendo vítimas desse processo eurocêntrico de considerar como civilizado apenas quem é cristão, né, quem tem a cultura europeia e cristã. Sendo assim, a situação fica muito grave, muito importante para o judeu, porque se divulgou pelo mundo afora estereótipos terríveis contra o povo judeu. Você veja que até hoje há esse absurdo de dizer que o judeu é ganancioso, que o judeu é especulador e que o judeu... Todo estereótipo, né? Com certeza, e que o judeu foi o responsável pela morte de Cristo. Veja, Cristo era judeu. Como é que o judeu pode ter sido responsável pela morte de Cristo? Amos Oz, um grande escritor israelense, certa vez disse, olha, eu tenho um filho que o nome dele é Judas. Sério? Eu tenho um tio chamado de Judas. Judas é um dos nomes mais comuns na comunidade israelense. Mas Judas no Ocidente é satanizado. Judas no Ocidente, a imagem que eu tenho de Judas era eu na infância com o boneco quebrando. Pois veja que cena violenta. Veja que cena violenta. A malhação do Judas. Malhação do Judas, A gente teria a legitimidade de bater no Judas. E Judas vem de Judá, de judeu. Quando você bate em alguém, você fala, deixe de judiar. Judiar que vem exatamente desse estereótipo, que o judeu é ganancioso, o judeu é mau. Então, tudo isso foi exacerbado naquele ambiente nacionalista na Europa, foi utilizado como fator de unificação de alguns povos contra o judeu era um inimigo interno. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, na Áustria e na Alemanha, o judeu foi visto como um dos responsáveis pela derrota da Alemanha e da Áustria na Primeira Guerra, e aí terminou na ascensão do nazismo. Professor, eu sei que é difícil graduar, dar uma gradação, um número, mas ao longo do seu profundo conhecimento histórico, a quem você atribui hoje mais culpa desse conflito? A gente pode atribuir mais à intromissão abrupta de Israel em 1947. Foi em 47 ou 48 a criação do Estado 48, de Israel? 47 foi a declaração da divisão. Perfeito. 48. Então a gente pode atribuir a criação abrupta em 1948 do Estado israelense. A gente pode atribuir a essas facções Hamas, que criam essas facções, eu acho que não há nem o que se cogitar, né? Eles estão totalmente errados. Mas quem o senhor daria mais hoje culpa por esse conflito? Quem mais teria culpa e quem mais teria a possibilidade de extinguir o conflito, chamar a paz? Na sua visão aí, com todo o seu conhecimento histórico. Para mim, a maior responsabilidade é a comunidade internacional. É o fracasso da Liga das Nações, criada
após a Primeira Guerra Mundial, né? A antiga Liga das Nações foi sucedida pela ONU, né, em 45. Exato. Foi o fracasso das grandes potências, porque se você olhar direitinho, quando havia ainda aquele ambiente pré-Primeira Guerra Mundial, aquela região do Oriente Médio era dominada pelo Império Turco-Otomano, que era um império razoável, mas estava em crise. Dominava grande parte daquela região do Oriente Médio, inclusive Israel, inclusive a Palestina. E esse Império Turco-Otomano começa a se aliar com a Alemanha, ainda na Primeira Guerra Mundial. O que é que os ingleses fazem? Precisando da ajuda dos povos da região. Os ingleses tentam seduzir os árabes e seduzir os judeus para apoiarem os ingleses na Primeira Guerra Mundial. E qual é a promessa que os ingleses vão dar, tanto para os árabes como para os judeus? A criação de um Estado. Para os árabes, a criação de um Estado unificado árabe, e para os judeus, a criação de um Estado judeu. Os judeus viam isso como fundamental, porque eles achavam, e tinham razão, que essa era uma das formas de se evitar os pogrões, o que estava acontecendo já até a Primeira Guerra Mundial. Os genocídios. Não tinha ocorrido ainda o Holocausto, foi o pior de todos. Ou seja, o sionismo ele tem origem no final do século XIX, com essa ideia, quer dizer, é preciso que haja uma terra para os judeus, já que eles foram tão perseguidos ao longo desses 2000 anos. Então, é preciso uma terra para os judeus, para que pelo menos naquela terra eles possam ter algum tipo de segurança. Perfeito. Só que essa terra já estava ocupada, né? Desde a diáspora, 70 depois de Cristo, a terra foi cada vez mais sendo ocupada pelos árabes. Os árabes já eram daquela região, por sinal. Então fica difícil. Muitos grandes empresários e fazendeiros começaram a comprar terras dos árabes e ofertar essas terras como um local para as migrações judias daquela região. Isso no final do século XIX e início do século XX. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, essas migrações judias aumentam e a tensão vai aumentando naquela região. Sim. Mas a Inglaterra era responsável pela região. E a Inglaterra simplesmente ela sai da região em 47, quando a ONU declara a divisão da região em duas partes, 53% para Israel e 47% para os palestinos, com a diferença era um pouco menos, porque Jerusalém ficou como uma cidade internacional. Uhum. Mas, enfim... E é aí que os Estados Unidos... A situação explode. A peteca, né? Não, a situação explode, porque não há, a comunidade internacional ela falha nessa negociação. Não adiantava ter apenas uma resolução da ONU, que inclusive foi presidida nessa Assembleia por um brasileiro, pelo Oswaldo Aranha. Não adiantava ter uma resolução da ONU dividindo aquela terra. Os árabes se sentiriam prejudicados, sem sombra de dúvida. Eles moravam naquela região, perderam mais de 50% do território. Mas os judeus também reivindicavam espaço para constituir a sua nação. Sim. E aí, desde 47, que as agressões de ambos os lados começaram, mas principalmente nesse momento, em 47, foi a reação dos países árabes que não aceitaram a criação do Estado de Israel, foi o início da chamada Guerra de Independência de Israel. Professor, e aí a gente chegou no atual estado, que estamos aí vendo os povos se matando, e a guerra está no momento agora que há esse grande temor de uma escala. Eu lembro que lá na Primeira Guerra Mundial teve um fato que foi o assassinato, né, do arquiduque, o Francisco Ferdinando, que foi um fato pontual. Eu acho que ele era herdeiro de um trono, né? Tem uma história Império Austro-Húngaro. Do Império Austro-Húngaro. E com a morte dele a coisa escalonou e foi deflagrada a Primeira Guerra. A Segunda Guerra já foi outra origem, né? Já teve ali rescaldo da Primeira Guerra. Há quem diga que há uma continuidade, né, professor, da Primeira e da Segunda. Mas a Primeira Guerra foi uma centelha, né? Teve uma centelha que estourou e a Europa pegou fogo. Agora, no período atual, o professor vê uma possibilidade de uma escala, uma entrada de um Irã, uma escalada, e a gente ter uma Terceira Guerra Mundial? Terceira Guerra Mundial não, mas essa escalada já está tendo. Se você olhar para o Líbano, se você olhar para a Síria, são regiões que já estão sendo regiões de guerra. A Cisjordânia, por exemplo. Ou seja, os Estados Unidos levaram para lá 2 porta-aviões, fantástico, né? Mais potentes do mundo. E são porta-aviões com capacidade de ataque nuclear, inclusive. Então, isso é uma prova evidente das relações íntimas e radicalmente próximas dos Estados Unidos com Israel. Por outro lado, não podemos negar o vínculo radical também da Rússia
com a Síria, Sim. né? E a China, ela fica no meio termo, mas ela está muito mais próxima Da da Rússia. Rússia. Claro. Agora, a possibilidade de uma terceira guerra mundial, eu acho que não. Mas do conflito se estender, sim. Mas o mais terrível é você ver o que está acontecendo hoje, sabe? Por mais justificativa que se possa ter por essa guerra, é inadmissível não se respeitar as leis internacionais. É inadmissível o Conselho de Segurança da ONU continuar do jeito que é. Ou seja, o voto de uma grande potência anula a decisão de todo o Conselho. Exato. Então, você vê uma situação caótica, uma crise humanitária terrível. O povo palestino agora ele está sendo vítima de uma guerra terrível. Hospitais, escolas sendo bombardeados. Nada justifica se fazer isso para se combater o terrorismo. Claro, né? sem dúvida. Imagina, porque o Hamas coloca os palestinos como escudo. Tá certo. Então você passa por cima? Quer dizer que se um bandido bota tua família como escudo, a polícia vai passar por cima da família para pegar o bandido? Verdade. Você tem que encontrar uma outra forma. O que está havendo agora na Palestina é uma punição coletiva. Israel tem todo o direito de se defender, Israel tem todo o direito de prender, de julgar os responsáveis pelo absurdo que foi o ataque terrorista do Hamas. Mas os palestinos não podem ser vítimas Claro, do que sem está dúvida. acontecendo O povo- atualmente. O povo termina sendo o grande prejudicado desses conflitos que, em última análise, professor, me corrija se eu estiver errado, são disputas políticas, disputas de poder. O Hamas quer dominar a faixa de Gaza e adentrar num território que entende que não é de Israel. Então, O Hamas já dominava a faixa de Gaza, mas o Hamas é radicalmente contra o Estado de Israel e não aceita a criação do Estado de Israel. E pratica o terrorismo, o que é abominável. exato. Mas também essa prática agressiva de Israel ao extremo, essa reação desproporcional a ponto do próprio presidente dos Estados Unidos chamar a atenção do Estado de Israel, do governo de Israel, melhor dizendo, isso aí também não pode ser admitido. Agora, como vai se resolver é imprevisível. O que eu acho mais incrível é que parece que a humanidade não aprende, as organizações internacionais não aprendem. E olha que a gente está falando de um conflito, mas há vários conflitos parecidos ocorrendo pelo mundo afora. É porque esses conflitos não ocorrem nessa região que chama tanta atenção. Verdade. Pessoal, o tema ele é espinhoso, veja que ele é complexo, ele é profundo, histórico. É um tema realmente muito pesado. Quero fazer uma pequena pausa aqui para pedir a você que curta esse conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal para que você seja sempre informado quando tiver vídeo novo. E quero também falar um pouco aqui da nossa imersão sobre gestão. Você que está nos ouvindo hoje, nós temos uma imersão em que nós reunimos vários escritórios de advocacia de todo o Nordeste, de todo o Brasil, e nós ensinamos conceitos como formar equipe, formar time, contratar, recrutar, a prospecção de clientes na advocacia, é um tema tão complicado e tão espinhoso para o advogado. Aqui nesse link que está aqui nesse vídeo, você consegue ter mais informações e participar da nossa imersão, tá bom? Professor Lula Couto, Pois não, André. deixa eu lhe fazer uma pergunta agora que é o grande temor. O amigo não vê a possibilidade de uma terceira guerra mundial, mas, porém, todavia, entretanto, eu não vejo como Israel resolver esse problema do Hamas atacando o Hamas. Existe uma potência por trás chamada Irã, que ela precisa ser contida. Enquanto o mundo, no dia 7 de outubro, estava criticando o Hamas, e até os povos árabes, muitos árabes, acredito que o Egito, a Arábia Saudita, os palestinos criticaram o Hamas, o Irã estava parabenizando o Hamas, fornecendo armamento, fornecendo insumos, apoiando. Então o Irã é responsável direto. Eu não vejo Pelo Hamas, né? Pelo Hamas, pelo conflito. Então o Irã ele precisa ser contido. São os ayatolás, né? Os ayatolás precisam ser responsabilizados por isso. E
o meu temor é que Israel meta uma bomba ali nos ayatolás, e os ayatolás, não sei se já tem armas nucleares, dizem que não, mas existe um poderio bélico, um poderio armamentista relevante, diferente do Hamas. Como é que o amigo vê essa questão? Eu acredito que essa possibilidade ela é muito pequena, porque Israel sabe, e os Estados Unidos sabem mais ainda, que se isso for feito, vai generalizar a guerra no Oriente Vai Médio. escalar. E isso seria terrível, inclusive para os Estados Unidos, Sim, sem dúvida. porque não vamos esquecer que aquela região ela é a maior produtora de petróleo no mundo. E não vamos esquecer que a Arábia Saudita faz parte dessa região e que é uma aliada dos Estados Unidos. A maior base militar americana fora dos Estados Unidos fica exatamente naquela região, na Arábia Saudita. Então, a possibilidade de Israel fazer qualquer tipo de ataque mais agressivo contra uma dessas nações, ela é praticamente zero pelas consequências. Essa contenção que você fala, ela vai se dar no campo político. No campo militar, a meu ver, o que vai ocorrer é uma guerra como aquela famosa guerra que houve na Segunda Guerra Mundial, que virou a Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de Stalingrado. Stalingrado, sim. Não é? Nós vamos ver agora, naquela região, uma guerra rua a rua. Nós vamos ver de um lado os israelenses, do outro lado o Hamas. Quer dizer, uma guerra longa, uma guerra difícil, que agora não vai valer mais tanto o tanque e a bomba, porque Israel ele vai estar entrando em becos, em ruelas, e o mais terrível de tudo isso é que vai ser uma guerra que vai se estender por muito tempo, numa região onde praticamente a água potável está se acabando, onde está faltando energia, em hospitais. Você imagine o que é isso. Teve um depoimento agora de um médico, acho que você deve ter visto, um vídeo que viralizou, de um médico, se não me engano, inglês ou norueguês, ele gravando um pedido de clemência, de cessar fogo imediato, e se escutando o barulho, o grito das pessoas, dos pacientes no hospital, morrendo de dor. E ele gravando e chamando a atenção das autoridades, e o som lá pegando o grito dos pacientes. Então, o que é mais triste, isso, na minha opinião, é a falência da diplomacia internacional. Professor, esse é um ponto muito, muito chamativo. E eu queria aproveitar esse gancho para até aqui explorar o professor, para quem não sabe, o professor é psicanalista também, professor Lula Couto. E eu queria, professor, aproveitar esses seus atributos, né, de um estudioso da mente humana, para entender os radicais que morrem num ataque terrorista. O que é que se passa na cabeça de uma pessoa dessa que dá a própria vida para fazer mal a um terceiro? Ele dá a vida dele para fazer mal a maior quantidade possível de pessoas. Como é que se concebe, professor Lula Couto, uma mente humana, uma mente de uma pessoa dessa? O grande psicanalista pernambucano, mas radicado no Rio de Janeiro, Jurandir Freire, lançou um livro recentemente chamado Para Além do Princípio do Pudor, onde ele trata também desse assunto, inclusive abordando um outro trabalho do psicanalista Contardo Caligares, que é O Mal e o Grupo, se eu não me engano, que também foi relançado recentemente. Veja, André, essas pessoas mais radicais, elas entendem que estão dentro de uma causa. A causa justificaria esse ato. Elas não entendem como você, ou como eu, ou como a maioria das pessoas. Muito pelo contrário, elas entendem que estão fazendo um sacrifício em homenagem a uma causa, e um sacrifício referendado por Deus. A gente volta para aquela questão inicial, né? Se você perceber como os fundamentalistas em todas as áreas, inclusive na política, eles justificam os atos mais grotescos em nome de uma missão, de uma causa. Sim. Então, para essas pessoas, eles estão agindo para combater o mal maior, né? Então, quando Israel tem uma reação desproporcional, onde vitimiza crianças, o governo de Israel não leva em consideração
essa questão humanitária porque eles estão agindo para combater o mal maior. É aquela E quando- história do mal, do fim justifica os meios. Exato. E quando o Hamas pratica esses atos terroristas, matando crianças e senhoras, pessoas inocentes, civis, eles também justificam a ira e a revolta por uma causa maior. Então, a mente dessas pessoas, como você muito bem perguntou, é uma mente que ela tem uma justificativa moral, de acordo com a causa que nós não conseguimos compreender, porque nós estamos de fora dessa noção. E aí a gente se espanta. Graças a Deus que a gente se espanta, né? É. O pior é quando tem gente que não se espanta. Inclusive aqui no Brasil. Tem gente que aplaude os radicais. Tanto os radicais do Hamas, como os radicais do governo de Israel. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso pelo Brasil afora. Pessoas aplaudindo esses grupos radicais, tanto de um lado como do outro. Porque eles estão também implicados com essa visão, Sim, sabe? sim. Os fins justificam os meios. É a satanização do outro. Quando você sataniza o outro, quando você desumaniza o outro, ou seja, o radical terrorista desumaniza o judeu, então o judeu é merecedor de toda a ira. Da mesma forma que os radicais israelenses desumanizam os palestinos. Então, por que eu tenho que ficar compadecido com hospitais sendo atacados? Pois é. Professor, eu quero tocar num assunto que também eu acho que é de extrema relevância, que é o papel do governo brasileiro. Não só no conflito árabe-israel, mas também no conflito Rússia-Ucrânia. O governo passado ele foi muito criticado por ter uma proximidade com a Rússia e não de forma mais evidente, de forma mais incisiva, não condenar as atitudes de Putin. Aí entra um governo totalmente contrário e faz a mesma coisa, faz muito parecido. Como é que o professor avalia a posição do governo brasileiro? A gente sabe que o governo brasileiro ele precisa ter uma certa prudência Perfeito. pela necessidade que o Brasil tem de alguns insumos, algumas dependências que nós temos do mercado russo. Mas como é que o professor avalia essa postura do governo brasileiro? É caminhar numa navalha. Porque, de um lado, você tem a objetividade da necessidade de defender o direito à vida. E, portanto, tem a necessidade de se colocar firmemente contra os absurdos. Seja na invasão russa, no caso que você citou, né, a agressão que a Rússia promoveu, seja também nesse conflito onde os terroristas agridem Israel, mas também Israel faz uma reação desproporcional e massacra grande parte do povo palestino. Então, a questão do direito à vida deve estar como premissa de qualquer governo democrático. Eu acho que essa deve ser a postura. Porém, há o milindre de você lidar com a situação. Por exemplo, no caso da Rússia, na minha opinião, você não pode pressionar tanto uma potência nuclear como a Rússia. Sim. Você não pode botar uma potência nuclear no canto da parede. Você Senão tem que ela pode encontrar, explodir. não é? Você tem que encontrar alternativas para pressionar e dizer, olha, vocês estão errados. A gente tem que encontrar uma solução para esse conflito, mas que não seja uma solução militar. Então, eu acho que isso que dificultou tanto o governo anterior do presidente Bolsonaro como o governo atual do presidente Lula. Para além de qualquer tipo de simpatia por Putin, é a questão da potência militar que é a Rússia e da importância econômica que é a Rússia para o mundo. É você saber até onde vai o limite da diplomacia, no sentido de você colocar, olha, vocês estão errados, mas vamos negociar um acordo. Porque a Rússia também tem argumentos para dizer que há ameaças contra a Rússia através da OTAN. No caso de Israel, eu acho que o problema está também da negociação da liberação de brasileiros. O governo brasileiro ele tem que ter cuidado com certas posições mais radicais contra Israel, porque há ainda brasileiros naquela região. Mas eu tenho visto com uma certa descrença e uma certa tristeza esse uso político dessa questão, sabe? Você se aliar a um grupo ou ao outro pensando em ter votos no futuro. Eu acho que o importante aí seria o governo e qualquer pessoa, a imprensa e todos nós defendemos a vida.
e defendemos, evidentemente, a libertação, o direito de saída de todos os brasileiros que estão naquela zona de guerra. Veja que absurdo, André. Tem brasileiros que voltaram agora, que estão dando, graças a Deus, estão sendo vítimas de xenofobia aqui no Brasil. Mas por quê? O que é que eles fizeram de... Eles estão sendo agredidos nas redes sociais, né? Estão sendo agredidos até por políticos, dizendo que eles são representantes do Hamas, estão sendo perseguidos. Nossa, quanta né? ignorância, né, Muita professor? ignorância, muito ódio. Inclusive, perseguindo a família desses brasileiros. Esses brasileiros que voltaram recentemente, né? Sim, Que foram sim. resgatados recentemente. Isso está na manchete de vários jornais, inclusive com direito a processo contra fake news contra Sim, esses sim. brasileiros que foram trazidos para cá. Entendi. Professor, hoje, qual é o grande inimigo hoje de Israel? É óbvio que o Irã, eu acho que é o mais evidente. Mas daria para dizer que a gente tem hoje como grande inimigo de Israel a Rússia ou a China? Qual é a sua visão hoje sobre ou os povos árabes como um todo que não aceitam a inserção do Estado de Israel ali naquela localidade? Qual é o grande inimigo hoje do Estado de Israel? O terrorismo. O terrorismo. O terrorismo. É o Hezbollah, Al-Fatah, né, que fica mais na Cisjordânia. Ou seja, são esses grupos terroristas que o Estado Islâmico, que ameaçam, através do seu fundamentalismo e da sua estratégia, porque o terrorismo ele tem uma estratégia perniciosa e de difícil reconhecimento quando ele vai agir. Israel já foi vítima de terrorismo diversas vezes. Então, esse terrorismo ele é independente da nação. Tem terroristas, a Al-Qaeda mesmo, por exemplo, foi alimentada pela Arábia Saudita. Sim. O Bin Laden era alimentado pela Arábia Saudita. Pela Arábia Saudita. Então, você tem o terrorismo na Arábia Saudita, no Irã, no Líbano, na Cisjordânia e na Palestina. Então, esses são os grandes inimigos. E eu acho, infelizmente, eu não gostaria de ter essa ideia, essa previsão, mas eu acho que esse tipo de situação, infelizmente, é capaz de estimular ainda mais o ódio contra os judeus e contra os americanos pelo mundo afora. Infelizmente. Sem dúvida. Também concordo Veja com que, você. não é? Veja que aconteceu recentemente situações assim na Argentina e há pouco aqui no Brasil, né? Houve prisões de grupos ligados ao Hezbollah que ameaçavam a comunidade judaica. Infelizmente, os extremos se atraem. Verdade, verdade. Professor, o senhor vê a possibilidade real de um atentado terrorista aqui no Brasil? Eu faço essa pergunta porque agora há pouco a Polícia Federal acabou de pegar um grupo que estava aqui tramando uma ação terrorista no Brasil. Nós temos o grande diferencial do distanciamento físico, né? Nós estamos muito longe do epicentro do conflito, que é Israel, mas nós somos um grande país recebedor das duas culturas. Você vê a possibilidade de um ataque terrorista hoje no Brasil? Sim, até pela história recente do nosso país, onde foi desarmado um caminhão lotado de combustível em Brasília, preparado para explodir em pleno Natal. Isso era um ato terrorista em 2022. Às vezes o brasileiro se esquece que isso ocorreu aqui no nosso país. Você imagina um caminhão lotado de combustível para abastecer avião, parado no estacionamento com uma bomba que só não explodiu porque o detonador falhou. Então, o terrorismo no Brasil, ele já existe. Graças a Deus, esse não ocorreu. Essa situação que você fala, eu acho como possível, sim. Porque radicais e malucos tem em todo lugar. Tem em todo lugar. E nós já vimos isso aqui no Brasil. O 8 de janeiro provou isso. Pessoas destruindo patrimônio público, ameaçando outras pessoas. Por isso que muitos estão condenados a mais de 20 anos de cadeia. Infelizmente, essa realidade ela existe, André. Eu espero que nunca ocorra. Mas nós temos comunidade judaica importante. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos a comunidade judaica importante. Eu espero que nossos amigos e irmãos judeus, eles possam ser protegidos. E isso nunca possa ocorrer. Da mesma forma que os nossos irmãos e amigos muçulmanos e árabes possam ser protegidos. Porque também já estão sendo vítimas de agressões.
Pessoal, é um tema realmente muito profundo, um tema que daria aqui 2, 3 podcasts fácil. Hoje aqui nós estamos com o professor Lula Couto, ele que é professor, historiador, psicanalista, e está aqui conosco debatendo o conflito árabe-Israel. Professor, fale para a nossa audiência seus canais, não sei se seu amigo tem YouTube, Instagram. Fale aí onde é que as pessoas lhe acham, quem quiser tirar dúvidas sobre esse conflito, onde é que nosso público pode lhe achar, professor? André, o que eu queria dizer é o meu prazer imenso estar aqui nesse frutuoso Mas não cast, terminamos ainda não, professor. sabe? Terminamos ainda não. É, Tem aqui o nosso bate-bola final. Eu bato bola final, tem, né? Tem um ritual aqui de finalização. O meu trabalho, você já falou, né? Eu trabalho como professor, como psicanalista, eu não tenho esse engajamento em mídia social, apenas meu Instagram, lula.couto, e vai ser um prazer receber a sua audiência, trocar ideias, sabe? Só me procurar lá, ele é aberto, É aberto. manda mensagem, a gente conversa, vai ser um prazer grande, sua audiência é qualificada, eu estou percebendo. Sim, sim. Nosso público, professor, ele é um público que ele é recheado de advogados, de gestores, empreendedores. São pessoas que procuram informações sobre gestão, sobre empreendedorismo, mas também a gente está trazendo aqui temas como esse, né? Temas que você não pode estar aleijado de entender como está a conjuntura, como está o mercado, como está o mundo. Essas guerras influenciam no preço do petróleo, no preço das commodities, Valor do dólar, né? o valor do dólar, o gás de cozinha que a gente vai Perfeito. cozinhar daqui a pouco o nosso jantar. Então, tudo isso Perfeito. influencia. Professor Lula Couto, caminhando agora sim para o final, a gente tem aqui o nosso quadro fixo de um bate-bola. Vamos lá. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, fazer colocações e o amigo rebate aqui para a gente fazer Rebate com poucas palavras? com poucas palavras, mas fique à vontade Tá para explicar uma coisa ou outra. Vá no seu tempo, sem nenhum problema. Tá bom. Professor, um prato favorito? A feijoada. Mandou bem, viu? Mandou bem. Um livro, professor? O livro, vou fazer uma homenagem a Milan Kundera. Milan Kundera, ele mexeu muito comigo. Eu li A Insustentável Leveza do Ser, assim, mexeu muito comigo, porque ele falava um pouco dessa história da guerra também, conflito nos Balcãs, mas, por outro lado, como nós estamos falando da Palestina e de Israel, eu me lembrei de Amos Oz. Então, de Amos Oz, eu recomendo o livro De Amores e Trevas, que ele conta um pouco, é uma autobiografia dele, sabe? Um grande escritor israelense, e que ele é pacifista. De Amores e Trevas, de Amos Oz. Amos Oz. Não sei porquê, mas me veio aqui à cabeça, quando eu perguntei do livro a você, me veio aqui na cabeça A Revolução dos Bichos, acho que não sei se é de George Orwell. Jorge Orwell. George Orwell, né? É, Eu li no meu período de faculdade de História, li também, acho, na infância, é um livro maravilhoso que retrata muito também essa questão dos conflitos, da briga de classe. É uma pegada diferente, né? Mas é uma boa indicação. É uma boa indicação. Professor, um sonho já realizado, professor. Ver meus filhos crescendo, minha garotinha Manuela no curso de psicologia no 2º ano, meu filhão Pedro Couto, Manuela Couto, meu filhão Pedro Couto fazendo administração, já terminando. Esse é o grande sonho realizado, é você perceber os filhos crescendo e seguindo a vida. Coisa boa, professor. Maravilha. Um sonho a se realizar, professor. O sonho a se realizar é que o Brasil possa ser um país mais plural, mais democrático, que a gente não esteja em 2024 discutindo o que a gente discutiu recentemente numa comissão do Parlamento Brasileiro que aprovou a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sabe? Esse retrocesso absurdo, esse fundamentalismo que persegue as pessoas somente porque elas são diferentes da forma patriarcal que nós fomos colonizados. Então, eu sonho com um país melhor para todos nós, mais democrático, verdadeiramente democrático, onde o desejo do outro e as ideias do outro não possam ser inconvenientes a ponto de eu bloqueá-lo, de tirar a cidadania desse outro. Perfeito, professor. Perfeito. É realmente algo muito profundo, muito importante de ser citado. 3 referências, professor, para você, 3 pessoas, podem ser vivas, já falecidas, 3
grandes referências na sua vida? Eu acho que vou dizer da minha época mesmo, Dom Helder Câmara, o Dom da Paz, Dom da Paz. né? Para mim, minha juventude, fui muito influenciado por ele. O nosso mestre paraibano pernambucano, Ariano Suassuna, Ariano. que eu tive o prazer de conviver também na Universidade Federal de Pernambuco, com suas palestras, fantástico. E o patriarca da educação, o patrão da educação brasileiro, Paulo Freire, que eu também presenciei muitos debates com ele, que ele falava exatamente dessa questão de uma educação cidadã, uma educação para os pobres. Perfeito. Eu acho que já sei a resposta, mas vou perguntar aqui para que o professor mesmo fale. Esquerda ou direita, professor? Eu sou de centro-esquerda. 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 Eu Perfeito. acho que nem a esquerda tradicional, nem a direita tradicional, ela satisfaz o que o Brasil poderia ter como fundamento, como importância para o futuro. Eu sou hoje mais um social-democrata, por isso que eu digo que eu sou de centro-esquerda. Aquele projeto mais dos países do norte da Europa, os países Nórdicos, sim. Noruega, Finlândia. Noruega. Eu acho que a social-democracia é a melhor alternativa para o Brasil. Perfeito. Professor, um arrependimento. Essa pergunta ela é mais profunda. Olha, né? eu não vou dizer com consistência. Eu vou dizer para você que eu me arrependo, mas eu não me arrependo, tá bom assim? De ter induzido meus filhos a serem torcedores do Náutico. Eu não me arrependo, não. Faria o mesmo de novo, mas dá pena. Dá pena. Bom, vamos em frente, né? O tema futebol é um tema espinhoso. Eu não fiz nada demais, eu só disse para eles que Papai Noel era alvirrubro. Aí eles viraram alvirrubro, né? Tá certo, professor. Professor, para a gente finalizar, a gente tem muita admiração por um grande empreendedor e gestor brasileiro chamado Flávio Augusto. Sim. Ele tem um livro chamado Ponto de Inflexão, Sim. em que ele fala um ponto da vida dele que foi uma virada de chave para trazê-lo até onde hoje ele está. Ele é um grande empreendedor, tem time de futebol nos Estados Unidos, tem várias empresas. Tem algum ponto de inflexão na sua vida que lhe trouxe hoje? Hoje você é um professor muito bem sucedido, muito reconhecido. A gente conseguiu aqui degustar um pouco da sua sabedoria. Obrigado. Tem um ponto de inflexão na sua vida, professor, lá no passado, que você consiga se lembrar? Tem alguns, né? Mas você falando agora, eu me lembrei de como foi possível o encontro da psicanálise com a história, com o trabalho de professor. Quando eu comecei a perceber que dentro da sala de aula, olhando para aquele meu aluno, eu via muito mais do que o aluno. Eu via uma pessoa que, por muitas vezes, antes desse encontro da psicanálise com a história, a gente ficava muito apegado a certos rigores disciplinares e sem entender a subjetividade daquele aluno, sabe? Uhum. Da mesma forma que a história trouxe para mim uma capacidade de perceber a psicanálise, portanto, perceber a subjetividade humana diferente, mostrando, inclusive, esses vínculos do sujeito com a época em que vive. Então, perceber o sofrimento, por exemplo, das mulheres trans hoje, ou dos homens trans hoje em Pernambuco, um dos estados mais violentos contra a comunidade trans no Brasil, se não o mais violento, perceber como isso tem a ver com a nossa história patriarcal, lá na fundação com Duarte Coelho, né? Aquela ideia do homem que manda em tudo, daquela tradição da estrutura da família brasileira. Então, acho que um ponto de inflexão na minha vida foi esse encontro da psicanálise com a história, uma contribuindo com a outra. Perfeito, perfeito. Bom, professor, a gente está chegando aqui agora sim ao final derradeiro. Uhum. A gente termina, professor, a estrela aqui do nosso podcast é o nosso convidado. Opa. Nós temos duas grandes estrelas aqui no podcast. Opa. Uma é o nosso convidado Uhum. e a outra sou eu não, é o nosso ouvinte. São as duas grandes estrelas do nosso podcast. Uhum. E eu queria, professor, a gente finaliza, quem finaliza aqui é o convidado. Eu queria que o senhor finalizasse deixando a sua visão, a palavra para o nosso projeto Frutuoso Cast, que é um projeto aqui que acabou de nascer. A gente nasceu com essa missão de trazer cultura, empreendedorismo, inovação, gestão, conhecimentos gerais.
ajudando a sociedade a entender, a sociedade brasileira entender um pouquinho desse momento da guerra que o amigo tanto contribuiu. Então eu queria essa palavra para o nosso podcast, mas também queria que o amigo deixasse uma palavra final também para o público que está nos ouvindo sobre o que o amigo quiser dizer. Antes, eu queria dizer a você que está nos ouvindo que curta esse podcast, compartilhe, se inscreva no canal para que você consiga nos ajudar a distribuir esse conteúdo para a maior quantidade possível de pessoas e para que a gente consiga continuar trazendo aqui mais conteúdos relevantes como esse. Professor Lula Couto, antes de lhe passar a palavra, eu queria lhe agradecer pela sua gentil vinda, dizer que foi um prazer, uma honra sempre lhe vir na televisão, sempre lhe vir nos grandes palcos de faculdades, de cursos, né, cursos preparatórios para vestibulares, e hoje estou aqui tendo uma grande satisfação, um grande prazer de estar comigo. Obrigado pela sua vinda aqui, seja sempre muito bem-vindo. Vamos marcar outra para a gente falar especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Para a gente debater aqui a Segunda Guerra Mundial, uma guerra tão fabulosa, né, na história da humanidade. E fica aqui consignado, professor, minha admiração e meu muito obrigado pela sua ilustre presença. André, eu vou juntar as suas duas indicações numa só. Primeiro, agradecer muito esse Espaço Frutuoso Cast, é fantástico. Eu acho que deu para perceber na minha fala com você como eu valorizo essa questão da ampliação do espaço democrático, da voz, debater questões caras para a democracia e para a cidadania. Eu acho que o seu espaço é fantástico por causa disso. Ele é mais um espaço importante para dar voz, para dar vez, para fazer aquilo que em toda democracia é fundamental, que é ampliar o espaço público, o debate público. A gente vive numa época onde parece que basta ter opinião e não ter argumento. As redes sociais estão invadidas disso. Essa é minha opinião, pronto, é minha opinião, e não se tem argumento. Então, esse espaço bacana para discussão que você coordena, ele é fundamental para romper com essa ideia, sabe? Não existe democracia sem a boa informação. Verdade. Não é? Não existe democracia sem esse espaço que você está criando e está ampliando para todos nós. A democracia passa pelo debate público de qualidade. Então, eu agradeço a gentileza, o carinho seu, da produção, de todos, e peço à audiência que acompanhe, porque é um espaço caro para a democracia no Brasil. Perfeito. Brilhantemente. Terminamos aqui. Professor Lula Couto. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Let me tell you. You my little boo thing.